Palavra. Palavra, 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 palavra. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, dizem. Mas quantas imagens cabem na palavra? Amor. O que você imagina quando eu digo amor? Costuro o infinito sobre o peito. E, no entanto, sou água fugidia e amarga. E sou crível e antiga como aquilo que vês. Pedras, frontões no todo inamovível. Terrena, me adivinho montanha algumas vezes. Recente, inumana, inexprimível. Costuro o infinito sobre o peito como aqueles que amam. Esse poema é da Hilda Hilst, uma poeta que me acompanha há muitos anos. As palavras, a poesia, as histórias são companheiras desde a infância. O tema do nosso vídeo de hoje é a palavra na cena. A palavra na cena independente do texto dramático. A palavra como poesia, narração, como diálogo, projetada, enunciada, compartilhada, vocalizada, encarnada e incorporada. A palavra oferecida como fruta madura, como uma manga partida ao espectador. Essa imagem é do dramaturgo francês Novarinat. Ele diz assim... E taran! Mudou o cenário. Esse vídeo me pegou em trânsito entre o campo e a capital. Aqui estou na capital, mas eu queria gravar uma partezinha no microfone, eu queria abrir o vídeo com o microfone, provavelmente pelo meu fascínio com microfones, esses objetos que ampliam e modificam a voz. Mas a minha relação começa na infância. O meu pai, entre várias outras profissões e atividades, era radialista. Então, às vezes, eu ia assistir ele falando na rádio, me parecia tão poderoso. E às vezes ainda ele me convidava para falar no microfone, o que me parecia um evento muito importante. Eu já usei microfone em várias montagens, esses microfones aparentes que de alguma forma me remetem ao rádio. E eu estou falando isso para reforçar o quanto é importante a nossa memória, as nossas histórias no nosso repertório como pessoa e nosso repertório como artistas. A gente é feito de memórias, de histórias, e é importante a gente reconhecer esse patrimônio, esse capital que a gente tem, assim como ampliá-lo e colocar em relação com outros. Mas então eu ia ler um trecho do Novarinat. Nas mãos do ator, as palavras estão agora ofertadas e abertas como frutas. A voz fura o espaço. O ator segura diante de si a língua, carne aberta. Há uma apresentação da palavra. É bonito o fato de termos em português a mesma palavra presente para designar tanto o presente quanto uma oferenda. Tem outra citação dele que diz assim, ó: luz falada. Sua voz é o aparecimento e o desaparecimento do pensamento no espaço, um dom do corpo. É nossa carne oferecida e levada adiante, dada. No teatro, é preciso abrir as palavras e a voz, oferecê-la aberta como uma manga, cujo interior está virado para ser oferecido ao comedor. Essa imagem da palavra que se oferece como fruta aberta, como manga madura, numa associação tão sensual, tão sensorial, me parece tão adequada para pensar a palavra compartilhada na cena, uma palavra que é falada, vocalizada, que se dirige ao outro, ao mundo, corpórea, relacional. E agora eu quero trazer para essa conversa a atriz pesquisadora, minha colega Mirna Spritzer, que pesquisa a voz, a palavra na cena, a atuação radiofônica, e ela parte do linguista suíço Paul Zumthor para pensar a vocalidade, que é um conceito que ele propõe. Parto do conceito de vocalidade para falar da voz como corpo, como trajetória do corpo, como repertório de escutas, de sonoridades, de vivências que contaminam essa voz de cada um de nós, que somos múltiplos. Uma voz histórica que é de um, mas é também de todos. A escritora
e intelectual Conceição Evaristo tem um poema que chama Vozes Mulheres, que fala da voz como memória, como história e como possibilidade. E eu convidei a pesquisadora, a atriz, professora e minha amiga Celina Alcântara para ler para nós. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida à liberdade. Na nossa voz, na nossa fala, tem corpo, memória, história. E tem outras palavras que eu quero trazer aqui deste livro, Raízes, Escritoras Negras, Resistência Histórica. Vou ler um poema, um pedaço, o início do poema da Elânia Francisca, que é uma das autoras desse livro, que chama Meu Corpo, Revolução. Meu corpo fala, e isso foi ele mesmo que me disse. Meu corpo por si só fala, te juro. Meu corpo é muito pulso, e mesmo que algo em mim queira parar, meu corpo dana a se mover. O meu corpo grita, berra alto. A palavra como corpo e como ação no espaço. O corpo todo fala e as palavras, a fala, são corpóreas na cena. Elas viajam no espaço como onda sonora e são produzidas através de processos físicos. O corpo todo respira, a respiração, o ar que entra e sai dos pulmões, das veias, da pele. A voz que é uma espécie de projeção do corpo no espaço, um voo do corpo, um grito, um sussurro, uma prece. No entanto, na era das imagens, o que pode a palavra? Essa palavra tantas vezes esvaziada pela publicidade, no discurso verborrágico da velha política institucional, nas lições sem corpo, além dessa palavra esvaziada, a fala, a palavra podem muito. Elas fazem coisas no mundo, elas constituem modos de existir e de pensar. E por isso é tão importante a gente mudar nossos modos de linguagem, que são modos de pensar. Deixar de falar algumas palavras, termos, expressões que carregam histórias de violência e exclusão, para inventar novos modos de falar, portanto, novos modos de se relacionar e de existir. E quando alguém diz, e agora não dá para falar mais nada, não dá para falar mais nada. Tá, de certa forma, se negando a perceber que a linguagem é histórica e ela transforma o mundo assim como é transformada por ele. A partir dessa perspectiva mais ampla sobre a palavra, sobre a voz, sobre a fala, eu me aproximo da palavra na cena. A gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo, mas eu gostaria de começar com algumas sugestões para pensar nesse trabalho, né? Como eu trabalho a palavra na cena. Sugestão número 1. Partir da escuta amorosa. Escutar a palavra, escutar o texto, escutar o outro, escutar possibilidades que vão além do que eu já previa ou pensava. Tentar jogar com esse material. Pensar que toda ação é uma reação. É preciso escutar as palavras, os textos, as palavras tanto faladas pelo teu companheiro de cena, como as palavras faladas na vida, como as palavras que a gente lê em um texto. Tentar jogar com elas, se misturar um pouco com elas, perceber como elas podem compor contigo e tu compor com elas. Tem algo que eu brinco muitas vezes, que é quando as pessoas dizem assim, eu não estou fazendo nada nessa cena, eu estou só escutando.
Escutar é uma ação, entender a escuta como ação. Segunda sugestão, jogo. Jogar com as palavras. A partir da escuta, eu posso jogar. Eu posso crescer, diminuir, me transformar, me relacionar, me colocar em movimento com, né? Ou contrapor, brincar com as palavras. Tudo isso que eu falo pode talvez suscitar uma ideia de solenidade em relação à palavra na cena. E não, a palavra é mais um dos elementos com os quais a gente joga e brinca. A maior riqueza da pessoa é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas o sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar usando borboletas. Manuel de Barros. A maior riqueza da pessoa é a sua incompletude. Terceira sugestão, que é um pouco do que eu estou dizendo desde o início do vídeo. Entender a voz e a palavra falada como movimento no espaço, como gesto, como algo que se expande em direção ao outro, sim. Eu quero ler mais um trechinho, da Mirna. Há um dizer no corpo, um corpo-palavra, portanto um corpo também no ouvir. Na medida que envolve semântica e imaginário, a palavra se desloca no espaço. Vários autores e autoras falam desse deslocamento da voz e da palavra no espaço. A gente poderia pensar numa palavra coreográfica, né? Nesse aspecto corporal da fala, que não está separada do corpo. É preciso ter isso presente para não dizer estou só falando, não estou fazendo nada. A palavra faz. A gente tem que descobrir essa ação nas palavras, na vida e na arte. Qual palavra é preciso dizer? O que você deseja falar? Que histórias você quer contar? E a gente continua esse assunto em nosso próximo vídeo, que será na nossa próxima semana. Vocês viram que entre que começou, agora que tá, a luz mudou. É que o dia, enfim, é difícil organizar isso direitinho, gente.